Preso em sua própria mente, Taehyung se afundava cada vez mais no mar de sua consciência. Tentando resistir, ele se debatia para todos os lados, pensando que precisava sair rápido dessa ilusão. Porém, enquanto ele estava pensando em uma forma de sair, percebe algo estranho, pois repentinamente ele apareceu no banco de passageiros de um carro com outras 3 pessoas. Olhando para essa cena estranha, ele se perguntava onde tinha vindo parar, mas ao olhar mais de perto, percebe que esse garoto sentado à sua frente é ele mais novo. O pequeno Taehyung comentava sobre uma transmissão que ele ouviu antes, sobre despertados de rank alto conseguirem muito dinheiro, e empolgado fala que vai se tornar um despertado de rank alto um dia, pois assim vai conseguir comprar um monte de coisas gostosas para seus pais. O pai dele dá risada, enquanto sua mãe diz que o pequeno Taehyung era realmente um ótimo filho, mas o mais importante era ele estar feliz e saudável. O pequeno Taehyung retruca dizendo que isso era muito chato, e seu eu atual pensava que era assim mesmo que sua família era. Eles sempre desejaram que, ao invés de ele se tornar um despertado de rank alto ou ajudar nos problemas em casa, eles desejavam que ele fosse feliz. Se lembrando dessas memórias calorosas de seu tempo com sua família, Taehyung dá um sincero sorriso de felicidade. Porém, o calor do momento começa a se elevar um pouco demais, e ele percebe que agora estava dentro do carro onde seus pais estavam inconscientes, enquanto o carro estava em chamas. Ele olhava para seu pai e sua mãe naquele estado horrível sem poder fazer qualquer coisa, e então ele finalmente se lembra do que estava acontecendo bem ali. Do lado de fora, podíamos ver os tios de Taehyung o segurando, enquanto ela diz que os céus realmente são impiedosos. Com o pequeno Taehyung nos braços, ela se pergunta como eles podiam deixá-lo assim, e vendo a cena terrível que estava se desenvolvendo, Taehyung chamava por seu tio e tia. Porém, enquanto ele estava perdido em sentimentos, começa a ser levado a outras memórias, onde alguém o chama de idiota inútil. Taehyung se vira na direção dessa voz familiar e percebe que aquelas eram memórias de sua vida passada. Naquela época, os valentões da sua escola o alvejaram sem qualquer motivo aparente, mandando-o deixar de ser frouxo e se levantar. Fazendo piada da cara de Taehyung, eles dizem que, por mais que não seja um despertado, ele com certeza era resistente. E agora cai a ficha de Taehyung, pois aquelas eram suas próprias memórias. Ele se lembrava dos duros dias com um carregador para os outros jogadores do abismo, e seus empregadores sempre zombavam dele por ser louco de vir para o abismo sem ter um rank, dizendo para ele saber seu lugar como merdinha que era. Taehyung pensava que, por não ser um despertado, ele nem mesmo podia lidar com os problemas que surgiam todos os dias, mas isso nem era o mais difícil de suportar. Somos levados para outra memória onde uma mulher grita com Taehyung, perguntando onde ele está com a cabeça e que história era essa de que cometeu um deslize. Pois nem mesmo se recuperou direito e já estava querendo voltar para aquele lugar novamente. Sua tia dizia que dinheiro não era um problema, e avisa que ele não deveria se preocupar tanto. Mas Taehyung nega e diz que agradece ao tio e à tia por toda a ajuda que o deram até os dias de hoje. O atual Taehyung pensava que, naquela época, o motivo de ele não ter a ajuda dos outros era porque demorava a trazer problemas para eles. Durante muito tempo, o desejo de seus pais era que ele fosse feliz. Porém, o único jeito de Taehyung ser feliz nessa vida é se tornar ainda mais forte. O sistema então detecta o uso da habilidade de hipnose da rainha. Um poder misterioso estava tentando resistir a ela, porém a resistência falha. Como consequência disso, todos os status foram reduzidos, incapacitando Taehyung de usar qualquer uma de suas habilidades, exceto por uma. E com apenas ela restante, ele chama pela sua habilidade de predação, que destrói por completo aquele mundo de ilusões que o prendia em suas lembranças. Enquanto isso, somos levados a um lugar um tanto diferente, ou melhor dizendo, outra lembrança. E nessa lembrança estava Rosária, que de certa forma parecia bem intrigada com o que via, pois era realmente inacreditável que esse garoto tivesse sobrevivido depois de enfrentar uma coisa dessas. Mas, olhando mais atentamente, ela percebe que tem certas coisas que não fazem sentido. A primeira delas é que, nessa memória, Taehyung parecia bem mais velho do que o garoto que ela viu lá fora. A segunda seriam essas memórias com resultados diferentes, mesmo se passando em tempos iguais. Fuçando mais nas memórias dele, ela se perguntava o que mais esse garoto tinha escondido.
Destruindo a memória que estava bem em sua frente, ela disse que era hora de ver o que tinha aqui. Ela ria, premeditando que os segredos escondidos seriam divertidos de se ver. Porém, a expressão de deboche em sua cara simplesmente desaparece quando uma luz radiante aparece diante dela. E bem na frente dela, nesse exato momento, estavam as memórias de Taehyung sobre o rei. Rosária encarava isso tudo com um certo temor em sua voz, que com dificuldade consegue pronunciar o nome do rei. Mas, por seu próprio descuido, ela não percebe que a predação estava ativada. Finalmente sendo atingida por ela, a ilusão começa a se dissipar tão rápido quanto surgiu. Em um instante, ela estava de volta na cama do lado de fora da mente de Taehyung. Rosária respirava ofegante depois do que viu dentro das memórias de Taehyung. Porém, ela se liga que ele tinha desaparecido de cima da cama sem que ela percebesse. Taehyung reaparece bem atrás dela com sua adaga em mãos, dizendo que esse hobby de xeretar os pensamentos de alguém era bem nojento para uma rainha fazer. Tentando uma última vez, Taehyung pede que Rosária aceite o contrato de invocação. Rosária ria com tal pedido, e diz que ele conseguir escapar de sua ilusão é sem dúvidas impressionante, mas ainda está se mostrando mais estúpido que antes. Ela então pergunta se ele achava mesmo que conseguiria matá-la com esse brinquedo. Suando frio, ele diz que apenas lhe resta tentar para descobrir. Rindo, Rosária percebe que o que Taehyung disse não passa de um blefe. Agarrando em um rápido movimento, ela diz que, no entanto, ainda vai aceitar o contrato. Repentinamente, ela morde forte o pescoço dele a ponto de tirar um pouco de seu sangue. Literalmente sendo drenado, Taehyung gritava de dor por ter seu pescoço mastigado. Enquanto o sangue era sugado, o sistema anuncia que a condição de contrato foi atendida, estabelecendo o contrato de invocação. Com isso, a habilidade contrato demoníaco foi alterada para o Homem da Rainha, sofrendo um reajuste em seu leque de habilidades. Como consequência do contrato, Taehyung agora ganha uma habilidade de hipnose total, sofrendo também um reajuste por causa do rank atual de Taehyung. E de bônus, ele ainda recebe um aumento no status de charme. Rosária, de forma gentil, usava seu tentáculo para acariciar o rosto de Taehyung enquanto dizia para ele ter bons sonhos, pois, afinal de contas, ele era o escolhido do rei. Depois de toda aquela turbulência com a Rosária no castelo das súcubos, Taehyung está agora inconsciente. Deitado no chão, ele ouvia repetidamente a voz de alguém gritando seu nome, e, quando acordou, percebeu que estava à frente do portal do abismo. Quem chamava por ele era Paul Decker, que, com o suor escorrendo no rosto, dizia que era bom que Taehyung não estivesse morto. Ainda desnorteado, Taehyung pergunta onde estava, e Paul diz que essa é a área dos jogadores. Ele o encontrou inconsciente enquanto fazia a patrulha. Paul aproveita para perguntar se algo tinha acontecido, mas Taehyung, ainda confuso, se perguntava se Rosária o tinha mandado para cá. Observando sua janela de status, ele podia ver a nova habilidade de Homem da Rainha para invocar Rosária, além de uma habilidade de hipnose total de rank B, e seu aumento explosivo no status de charme. Olhando essas coisas, Taehyung percebe que aquilo tudo não foi um sonho, e percebe que a habilidade de contrato com o demônio foi alterada para uma habilidade de invocação chamada Homem da Rainha, além de que ele também ganhou uma habilidade chamada Hipnose Total. Com essa nova carta em sua mão, Taehyung percebe que, se conseguir invocar Rosária, ele pode facilmente lidar com jogadores de nível nacional nos jogos de exibição asiáticos, além de agora possuir a habilidade de hipnose, que possui um uso ilimitado. Mas a pergunta que incomodava Taehyung era o motivo que fez Rosária mudar de ideia de repente. Aquilo que ela disse no final, antes dele desmaiar, certamente o deixou surpreso, pois de alguma maneira Rosária sabia sobre a existência do rei. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, Paul tentava chamar a atenção de Taehyung, que parecia bem distante. Ele pergunta a Taehyung o que ele pretendia fazer agora, e talvez ele devesse contratar um jogador como guia. Porém, Taehyung recusa essa ideia e diz que já tinha terminado o que veio fazer ali dessa vez, e agora já era hora de retornar para casa. Voltando ao hospital, podemos ver que o Aeon estava recebendo alta, e bem na porta estavam seus subordinados que a parabenizaram pela alta do hospital. Esse cara batendo palmas se mostra meio preocupado ao perguntar como a líder da guilda se sentia. Esse Scarface é o vice-mestre da guilda Caminhantes da Noite, Jung Yansou,
e Yuayeon diz que não só estava bem de saúde, como recentemente desceu a mão em uns engraçadinhos. Ansou diz que tinha algumas boas notícias que podem ser do interesse da mestre da guilda, e ela pergunta quais seriam. Ansou diz que era sobre Taeyeon, pois ele recentemente voltou do abismo, e surpresa, Yuayeon diz que isso foi muito rápido. Mas ela vê por outro lado e percebe que talvez não tenha sido tão cedo assim, pois ela já esperava que mesmo Taeyeon tivesse alguma dificuldade ao explorar as profundezas do abismo. Ansou comenta que aquele lugar maldito não é chamado de cemitério dos Rank S à toa, mas ainda assim o retorno dele não era o problema aqui, e sim quem foi encontrá-lo. Meio nervosa, Yuayeon pergunta quem foi encontrar Taeyeon, e com um pouco de receio Ansou conta que é o líder da Undivided, uma das 4 grandes guildas, o jogador Kon Kang-hyuk. Voltando para Taeyeon, nesse momento ele estava surpreso com a pessoa que veio encontrá-lo, e Kang-hyuk pergunta se ele era o novato Rank S Taeyeon, e, sem mais nem menos, já pede por um duelo com Taeyeon. Aqui vemos que esse tal Kon Kang-hyuk também é um Rank S. Vendo aquele brutamonte se aproximando, Taeyeon começa a se lembrar de umas coisas. Esse cara era o líder da Undivided, também conhecido como o melhor rank da Coreia do Sul. Existem vários rumores sobre ele, mas o principal é que ele luta contra monstros por várias horas e tancava sozinho centenas deles por diversão. Mas o boato mais famoso de todos é que esse cara recruta forçadamente os concorrentes depois de duelar com eles. Antes do quebra-pau começar, alguém chega apressadamente interrompendo e, dando um tapa em Kang-hyuk, ela pergunta para onde diabos ele pensava que estava indo. Kang-hyuk se surpreende que sua secretária fez um movimento contra ele, mas, irritada, ela perguntava por mais quantas horas ele planejava escutar o Comitê de Direitos Humanos. Essa moça corajosa que é a secretária de Kon Kang-hyuk, uma jogadora de rank B chamada Kim Hee-yeon. Enquanto Taeyeon estava de queixo caído, ela gritava com Kang-hyuk que, se ele continuasse desse jeito, poderia ser expulso do abismo, e agora ela ainda teria que se desculpar por ele novamente. Ela então se vira para Taeyeon e se apresenta rapidamente como a secretária de Kon Kang-hyuk, e diz que ele já deve estar ciente da maneira nada humanitária do mestre da sua guilda de recrutar pessoas. Porém, eles estavam ali oficialmente para escoltá-lo, e Kang-hyuk perguntava o que ela queria dizer com nada humanitário. Ela então diz a Taeyeon que, se ele mostrar qualquer intenção de se juntar a eles, não haverá necessidade de um duelo. Taeyeon percebe que, se ele não escolher por conta própria, eles ainda vão forçá-lo, e, meio sem jeito, Yeon diz que isso era verdade, mas ainda assim não deixava de ser uma boa oferta para ele também, pois, pelas informações que eles tinham, Taeyeon estava planejando participar dos jogos de exibição asiáticos, algo que o pega de surpresa. Mas a Yeon não acabou, e diz que sua guilda, dentre as 4 grandes guildas, é sem dúvidas a mais experiente em exploração do abismo, além de também serem os mais experientes em ataques a masmorras, sendo capazes de dar um suporte completo na exploração do abismo. Por fim, ela finaliza dizendo que, se ele escolher a Undivided, ele definitivamente ganhará pontos de mérito suficientes para compensar qualquer coisa que estiver faltando para ele. Taeyeon, depois de receber essa proposta, fica calado e meio pensativo por um momento, mas, sem esperar muito, Kang-hyuk diz à secretária Kim que isso já era o suficiente. Ele diz que, se esse garoto fosse alguém que se convence apenas com palavras, ele já teria aceitado. Taeyeon o interrompe dizendo que isso não é verdade, e fala que agora mudou de ideia. Com Kang-hyuk fica sem entender nadinha, enquanto a secretária Kim já pulava de alegria. Queimando a largada, Kang-hyuk pergunta se Taeyeon então iria se juntar a Undivided. Porém, Taeyeon contraria o esperado e pergunta do que merda ele estava falando. Aproximando-se de Kang-hyuk em um piscar de olhos, Taeyeon diz que irão fazer as coisas do jeito dele, e diz que o vencedor ganha o que quiser. Ele pergunta se o líder da Undivided estava de acordo, e com as veias saltadas Kang-hyuk diz que esse moleque é bem convencido. Horas mais tarde, estamos frente ao quartel-general da Undivided, um local muito semelhante a um estádio conhecido como Arena. Chegando ao lugar, Taeyeon fazia um verdadeiro alvoroço, com incontáveis repórteres querendo que ele respondesse suas perguntas. Porém, só de olhar para a cara de Taeyeon, dava para ver que ele já estava de saco cheio disso tudo. Com os olhos em chamas, ele pensa que isso tudo era muito irritante,
e se pergunta se não deveria apenas esmagar todos eles usando o espírito do Rei Cavaleiro. O pessoal continuava a importuná-lo em seu caminho, quando ele percebe algo familiar no canto. Essa pessoa era Kim Jija, que, chorando, dizia que também precisava fazer uma entrevista. Nesse meio tempo, Taeyeon via seu braço estendido em sua direção, e ele rapidamente a pegou pelo braço e a puxou do meio da multidão. Olhando para ela, Taeyeon diz que já fazia um bom tempo que não via a senhorita Kim Jija, e diz que se viram da última vez no teste de jogadores. Ela, meio nervosa e corada, diz que sim, e já fazia um bom tempo que não se viam. Vendo tal cena, todos estavam curiosos para saber que tipo de relacionamento Taeyeon tinha com Kim Jija. Sentindo-se estranha, a senhorita Jija pensava que não esperava que Taeyeon a reconhecesse, e agora pensava que pessoas como ele realmente poderiam pensar diferente. Porém, Taeyeon quebra os pensamentos dela em pedaços ao dizer que qualquer pergunta que eles tivessem poderia ser respondida pela senhorita Kim Jija, pois, como muitos já sabiam, ele não tinha tempo por causa de seus planos com Kang-hyuk. Nesse momento, a pobre Kim Jija é deixada para trás com os outros repórteres enquanto Taeyeon saía às pressas, dizendo que vai dar o fora daqui. Finalmente dentro da arena, podemos ver que Taeyeon seguia direto para a área central. Assim que toca seus pés no campo de batalha, uma barreira verde começa a se erguer atrás dele. Kang-hyuk estava rindo de empolgação enquanto dizia que Taeyeon finalmente tinha chegado. Por um momento, achou que ele tinha desistido, mas, com a pele de pedra ativa, Taeyeon diz que ele é quem deveria dizer isso. E, agora eles viriam quem estava certo. Com a batalha sendo transmitida na tela, o apresentador diz que essa é a tão esperada luta do dia, e, para a luta de hoje, havia apenas uma regra para a vitória: deixar seu oponente de joelhos. Já sem conseguir se aguentar, Kang-hyuk diz que era hora de ver o quão forte Taeyeon realmente é, e então anuncia que, sem mais delongas, darão início à grande luta entre os talentos humanos pelo recrutamento de Kim Taeyeon. Taeyeon, sem mais enrolação, começa com seu primeiro movimento, trazendo o espírito do Rei Cavaleiro, dizendo que vai mostrar um pouquinho do que ele é capaz. Taeyeon pensava que, de uma vez, ele soltou todo o poder do Rei Cavaleiro, que pode até mesmo lidar com monstros de rank S sem problemas, e já imagina que nem mesmo um monstro como Kang-hyuk poderia escapar disso. Mas se surpreende com o que via, pois, além de Kang-hyuk estar resistindo, ele ainda dizia que isso não era nada mal, e, na mesma posição que estava desde o começo da luta, ele diz que isso não vai funcionar contra ele. Kang-hyuk então faz seu primeiro movimento, usando uma de suas habilidades que o faz correr a uma velocidade assustadora. Vendo que, em um instante, Kang-hyuk estava em suas costas, Taeyeon nem mesmo teve reação. Enquanto isso, Kang-hyuk estava preparando um poderoso golpe, reunindo muita mana em seu punho. Com o uso de mais uma habilidade, ele usa o poder de um outro animal para dar um golpe devastador em Taeyeon. Taeyeon recebe essa bem em cheio, mas, ainda se mantendo na luta, ele tenta usar sua corrente de Andrômeda, que voa na direção de Kang-hyuk na intenção de paralisar seu movimento por um tempo. Porém, Kang-hyuk dá risada disso tudo, dizendo que Taeyeon até tinha uns truques legais, mas, se Taeyeon estivesse pensando em pará-lo só com isso, ele ficaria bem decepcionado. Vendo Kang-hyuk no modo jogador de Free Fire vindo na sua direção, ele sabia muito bem que estava ferrado. Kang-hyuk pega impulso, se jogando para o alto e mudando para outro animal dessa vez, usando talvez o peso de sua mãe, ou melhor dizendo, de um elefante. Taeyeon, vendo tal golpe direcionado a ele, já imagina se esse duelo era mesmo uma boa ideia, mas no fim não teve jeito e Taeyeon acaba recebendo uma baita patada de elefante diretamente. A poeira na arena começa a baixar depois desse golpe poderoso, e com Kang-hyuk se mostra voltando ao chão ainda com um sorriso eufórico na cara. Olhando para sua expressão, agora ele parecia estar realmente impressionado, pois Taeyeon ainda estava de pé. Zombando dele, Kang-hyuk diz que ele era muito bom em fugir e pergunta como Taeyeon planejava vencer dessa forma. Porém, Taeyeon, ainda se colocando de pé, ria dessa situação e diz que vai dar um aviso ao mestre da guilda, pois, a menos que ele tenha algum outro animal nesse zoológico de habilidades, não seria fácil fazê-lo se ajoelhar. Com Kang-hyuk fala que Taeyeon é um cara bem língua solta mesmo estando encurralado como um rato. Demonstrando mais uma vez sua habilidade,
Com Kang Yuki diz que isso era o que ele queria, então não iria recusar. Mostrando sua habilidade na forma de um calango pré-histórico, ele diz que vai acabar com isso de uma vez por todas. Com o monstro saindo da jaula, a plateia vai ao delírio com a revelação do último estágio da força do líder da guilda. O apresentador diz que agora as chances de Taeyun vencer isso são próximas de zero, pois não tem como novato chegar aos pés do mestre da guilda. Porém, assistindo lá da plateia, Yu Yeon diz que foi uma boa ela ter vindo assistir esse duelo. O vice-líder pergunta se ela realmente deveria estar falando isso agora e avisa que, se Taeyun perder essa luta, então ele irá entrar para um dividir. Yu Yeon diz que ele estava certo, e o vice-mestre diz que eles deveriam ter achado uma forma de impedir este duelo. Ele comenta que a habilidade de Kon Kang Yuki é a bênção das bestas, uma habilidade que permite ao usuário copiar as habilidades de várias bestas, demonstrando uma força incrível no combate corpo a corpo. Mesmo que o oponente seja Kim Taeyun, é impossível que ele consiga vencer contra esse monstro no mano a mano. Yu Yeon diz que ele não precisa pensar dessa forma, e não era para esquentar tanto a cabeça com isso, pois, pelo que ela conhece do Kim Taeyun, ele sempre tem um as na manga. Voltando para o duelo, Kang Yuki parte para cima de Taeyun para dar o golpe derradeiro. Porém, Taeyun estava sorridente, o encarando de frente sem sequer se mexer do lugar. Enquanto isso acontecia, a plateia nem mesmo conseguia respirar de nervosismo. A expressão deles muda completamente ao prestarem atenção no que realmente acabou de acontecer, e o apresentador, em choque, gritava, se perguntando o que o mestre da guilda estava fazendo, pois ele tinha acabado de se ajoelhar. Voltando para o campo de batalha, nem mesmo com Kang Yuki acreditava no que estava acontecendo. Por outro lado, com sua cara sorridente, Taeyun diz que então ele é o vencedor. Enquanto isso, na área dos bastidores, a secretária Kim estava tentando resolver o mal-entendido, pois o duelo era consentido pela pessoa desafiada. Assim, o Comitê de Direitos Humanos não viria atrás do líder da guilda. Voltando lá para cima na arena, um silêncio estranho estava tomando conta de todo o lugar, até que o pessoal incrédulo começa a discutir se estavam mesmo vendo certo, pois o mestre da guilda tinha perdido. Algumas pessoas irritadas diziam que o líder da guilda nunca tinha se ajoelhado durante vários ataques à dungeon. E isso que aconteceu agora era certamente trapaça. A multidão irritada começa a vaiar Taeyun mandando que eles lutem novamente, pois esse duelo não valeu. Ao som das vaias e das reclamações do pessoal da Undivided, Taeyun suspirava chateado. Ele volta sua atenção para Kon Kang Yuki, que ainda está em choque ajoelhado, e pensava que estava esperando que Kon Kang Yuki fosse deixá-lo em uma posição desfavorável. Mas quem imaginaria que ele conseguiria o colocar em uma situação tão complicada em um confronto direto? Mas isso já era esperado do maior tanque da Coreia. Ainda assim, ele estava feliz, pois a habilidade de hipnose total que ele conseguiu com a Rosária funcionou bem como elemento surpresa. Aqui percebemos que minutos antes do golpe ser acertado, Taeyun tinha usado a hipnose para fazer Kang Yuki se ajoelhar, o que os trouxe ao momento atual. Com Kang Yuki estava se mordendo de raiva com o que acabou de acontecer nessa luta, e, suando frio, ele se perguntava como foi que perdeu, pois não conseguia se lembrar de nada. Isso fazia ele se perguntar se Taeyun tinha mesmo usado uma habilidade de controle mental. No fim, admite que foi descuidado. Ele então grita para que todos na arena escutem, mandando que todos calem a boca. A pressão exercida por esse grito já foi suficiente para fazer todos se arrepiarem. Ele então grita, dizendo que não sabe ao certo a habilidade que Taeyun usou, mas no fim isso não mudava o resultado. Nessa luta, ele perdeu, e manda que todos os integrantes da Undivided calem a boca e aceitem o resultado calados. Para aqueles que estiverem insatisfeitos com o resultado, ele manda que deem um passo à frente, pois ele pessoalmente vai pregá-los na parede. O vice-mestre estava surpreso que esse monstro tinha perdido e diz que parecia que perder para o Taeyun o tinha mesmo deixado muito irritado. Ainda assim, era impressionante que Taeyun conseguiria fazer com Kang Yuki se ajoelhar nesse meio tempo. Com as bochechas coradas, ela diz que esse Kim Taeyun nunca a decepcionava. O vice-mestre, vendo a atitude de Yu Yeon, tenta avisá-la que ela estava fazendo uma cara bem estranha. Com o fim da luta, Kang Yuki vai na direção de Taeyun com passos rápidos, e de forma imponente, ele para frente a Taeyun com sua presença esmagadora.
Porém, Taeyun, de forma amigável, apenas estende a mão, dizendo que essa foi uma boa luta. Mas, antes de se cumprimentarem, Kang Yuki pergunta até que ponto Taeyun tinha planejado tudo isso, e ele responde que planejou as coisas até certa parte, mas o resto foi improviso. Rindo, Kang Yuki diz que Taeyun é mesmo um maldito ardiloso e, no fim, eles dão um aperto de mão enquanto Kang Yuki diz que promessa é promessa, e pergunta se Taeyun queria dinheiro ou quem sabe um item único. Porém, Taeyun fala que essas coisas não seriam nada mal, mas o que ele está procurando não é um objeto. Essas palavras de Taeyun deixam Kang Yuki sem entender nada, que pergunta o que ele queria então. Com uma voz séria, Taeyun comenta sobre o labirinto do Alistar, ou labirinto do Minotauro. Taeyun saber desse lugar era uma verdadeira surpresa para Kang Yuki, e Taeyun fala que como recompensa ele queria participar do ataque ao labirinto do Minotauro. Voltando à sede dos caçadores da Coreia do Sul, Tae-wook passa a informação de que Taeyun queria ir ao labirinto do Minotauro. O presidente reconhece como uma masmorra que fica próxima à entrada para o abismo. Assim como o nome sugere, aquele é um lugar cheio de armadilhas e passagens traiçoeiras, então é necessário ter pelo menos algumas pessoas com habilidades de rastreamento. Mesmo que esse garoto chegue à entrada do labirinto, várias guildas e jogadores de rank S falharam desastrosamente em completá-la. O diretor comenta que a guilda em posse dos direitos dessa masmorra é a guilda Undivided, e eles planejavam atacá-la em segredo, uma coisa que faz Tae-wook se perguntar como Taeyun tinha acesso a essa informação. O presidente também demonstra preocupação, já que é incerto o que pode acontecer dentro do abismo, mas ainda assim eles não podem fazer nada além de confiar naqueles que estão dispostos a desafiar o abismo. Brincando, diz que se fosse alguns anos mais jovem ele também se juntaria, e Tae-wook se surpreende com tal comentário. Porém, mesmo brincando, o presidente ainda tinha uma preocupação em sua mente, pois o problema aqui nem sempre é a masmorra, mas sim as pessoas. Ele espera que suas desconfianças sejam apenas coisas sem fundamento. Enquanto pensava em suas preocupações, ele recebe uma ligação de seu pessoal. A moça na ligação vem apressada, dizendo que era algo urgente, pois a associação de jogadores japoneses estava entrando em contato com eles. O presidente pergunta se o incidente com o ponto oeste não tinha sido resolvido antes, e a moça diz que esse não era o problema. O motivo da urgência é que a Santa enviou um convite para o jogador Kim Taeyun. Enquanto isso, somos levados até a sala de controle do portão subterrâneo de jogadores. Alguém então começa a fazer a contagem do pessoal que estava presente ali. Nessa contagem, vemos a aparição de um novo personagem que mais parece um zumbi todo costurado. A secretária Kim diz que todos os 100 membros da invasão ao labirinto do Minotauro estavam reunidos. Com Kang Yuki se põe à frente do portal que levava ao labirinto do Minotauro. Confiante, ele diz que é hora de chutar a bunda de um monte de chifrudinhos. Com o início da raid, a batalha contra os jogadores de Free Fire já estava frenética. Os demais estavam tendo alguma dificuldade, mas Taeyun parecia mais estar em um passeio. Com um rápido movimento, ele já transformou os bovinos a ponto de fazer um churrasco, com os pedaços indo ao chão e Taeyun nem mesmo parecia demonstrar o menor cansaço. Enquanto ele estava distraído, Kang Yuki o elogia, dizendo que Taeyun tinha os movimentos legais, e saindo do meio daquela bagunça, Kang Yuki carregava a cabeça do jogador de Free Fire nas mãos, aproveitando para perguntar a Taeyun se ele estava gostando da arma nova que ele ganhou. Com uma nova adaga em mãos, Taeyun diz que essa arma não é nada mal e fala que essa aqui vai quebrar um galho, já que a sua adaga estava para fazer reparos. Rindo, Kang Yuki fala que essa adaga é muito boa e comenta com Taeyun que planejava dar a ele se ele resolvesse entrar em sua guilda, a adaga Asran, de rank raro. Kang Yuki diz que a presença de Taeyun aqui também os beneficia, então ele se sentiria mal se não desse ao menos isso para ele. Taeyun agradece, porém pergunta se eles estavam certos sobre esse ataque ao labirinto. Ele se lembra que muitos outros falaram sobre conquistar o labirinto nos últimos 30 anos, e tomar medidas especiais no ataque não vai ser nada fácil. Porém, a secretária Kim o interrompe, dizendo para não se preocupar. Ela então explica que todos nessa raid são jogadores veteranos de pelo menos rank B, e pelo que eles podiam ver, todos estavam derrotando os monstros sem muitas dificuldades.
Além disso, eles tinham um vice-mestre da guilda com eles, um jogador capaz de localizar e neutralizar as armadilhas do labirinto usando sua habilidade de detecção. Kang Yuki concorda, dizendo que ele pode ser caladão, mas no fim é um cara bom no que faz. A secretária Kim continua e diz que eles estavam confiantes, pois conseguiram uma dica para atacar o labirinto do Alistar. Confuso, Taeyeon perguntava que dica seria essa que eles conseguiram, e Kang Yuki conta que eles a encontraram nas profundezas do labirinto, o cadáver de um monstro que parecia ser desse lugar. Tratava-se do cadáver de um minotauro gigante, com uma tatuagem idêntica às marcas do labirinto. Eles até tentaram examinar o corpo, mas assim que o tocaram, ele se tornou cinzas em um instante, deixando apenas o chifre intacto. Taeyeon, surpreso, se perguntava se então eles usariam aquele método, e Kang Yuki diz que ele estava certo, pois com esse item eles podem usar uma habilidade de rastreio e seguir os traços, e assim podem encontrar facilmente o caminho que os leva para o interior do labirinto. A expedição então começa, com o vice-mestre da Undivide da frente para liderar o caminho. Depois de algum tempo andando, eles encontram algo que parece ser o caminho certo para o interior. Mas acho que eles estavam passando por alguns apertos para poder passar através dessas passagens, porém, após muito andar, eles finalmente chegam ao que parece ser o salão central do labirinto. Finalmente, no lugar desejado, o vice-mestre anuncia a chegada deles ao seu destino. Com todos dentro da câmara, ele fala que esse é o final do labirinto. Na frente deles tinha uma enorme estátua de Minotauro, e Taeyeon estava surpreso por ver uma estátua. Kang Yuki se perguntava onde diabos estava o chefe da masmorra, porém o vice-mestre foi mais atento que ele e percebeu que se talvez colocassem o chifre no lugar, o chefe poderia aparecer. Rindo, Kang Yuki diz que se esse for o caso, então as coisas serão bem mais fáceis. Ele então chama a secretária Kim e pede que ela traga aquilo. E ela vem com um carrinho trazendo o enorme chifre. Observando tudo, Taeyeon percebe que até aqui as coisas estavam de acordo com suas memórias, com o grupo de ataque chegando ao fim do labirinto usando o chifre do Minotauro. Taeyeon percebeu que o que estava por vir então seria aquilo dos relatos. Kang Yuki, com o chifre em mãos, pula com tudo na direção da estátua para colocar o chifre no lugar. Ao encaixá-lo, várias faíscas começam a sair da cabeça da estátua. O pessoal entusiasmado gritava que finalmente tinham conseguido conquistar o labirinto após 30 anos, mas Taeyeon mostrava um sorriso suspeito. Enquanto isso, Kang Yuki estava na estátua, empolgado para ver como esse boss realmente era. Porém, as faíscas começam a parar repentinamente, fazendo a estátua voltar ao normal. Pelo menos, foi o que eles pensaram, já que repentinamente a estátua começou a se desintegrar. Com isso, os padrões desenhados nas paredes do labirinto começam a se iluminar, e num instante mais da metade do grupo desaparece, enquanto Kang Yuki estava agora em um lugar completamente diferente. Ele gritava, se perguntando que merda tinha acabado de acontecer, e a estátua tinha se tornado uma grande ossada. O pessoal incrédulo olhava sem entender o que tinha acontecido com eles. Observando em volta, eles percebem o lugar cheio de neve e se perguntam onde estavam e para onde o resto do pessoal foi. Enquanto isso, o resto do pessoal foi mandado para vários outros lugares diferentes, como pântanos, outros para a beira de um vulcão em erupção. Com Taeyeon não foi diferente, pois ele também estava em um lugar completamente diferente, pensando que então era como ele imaginava. Nesse exato momento, ele e mais um grupo de jogadores estavam em uma densa floresta, e ele pensa que a parte da armadilha de transferência espacial era mesmo verdadeira. Depois de simplesmente aparecerem na floresta, o grupinho dos Undivide se perguntava o que aconteceu. Enquanto isso, em um outro lugar, podemos ver alguém folheando um livro bem calmamente. Esse era Shadow, que acabava de receber a notícia de que Kim Taeyeon estava participando da expedição do labirinto, e seu capanga se desculpava dizendo que essa foi uma situação que aconteceu de repente e perguntava pelas novas ordens, pois se for a vontade do Mestre das Sombras, então a operação seria encerrada. Mas Shadow interrompe e diz que isso não será necessário. Pelo contrário, essa situação era muito boa. Ele explica que atualmente há 5 agentes de classe S infiltrados na equipe de estratégia e, se incluírem os agentes de classe B, o número facilmente chega a 20. Por mais que com Kang Yuki e Kim Taeyeon sejam habilidosos,
todos têm seus limites. Fechando um livro, ele diz que certamente, enquanto estiverem concentrados no labirinto, nem vão conseguir lidar com os agentes infiltrados. Com uma expressão maligna no rosto, ele pergunta a seu lacaio se ele também não estava ansioso para saber os resultados. Voltando até o meio do mato, o pessoal da Undivided fazia frente para as apresentações. Uma loira se apresenta dizendo ser Miranda, uma jogadora de rank B filiada a Undivided. Porém, Taehyung nem deixa ela terminar sua apresentação e já mete uma bicuda na cara dela com tudo, pois, na verdade, essa mulher é Milena, uma classe S filiada a Triple Magician. Enquanto o quebra-pau acontecia, vemos os pensamentos de alguém que sempre esteve curioso para saber que tipo de jogador Kim Taehyung é. A pessoa se pergunta se ele era como um líder de guilda que se põe à frente dos outros para defendê-los, ou se ele é como uma pessoa altruísta que, como dizem os rumores, se sacrificou para salvar cidadãos no ponto oeste. Porém, independente de qual seja, ele ainda era bem diferente, e o rapaz pensando tudo isso é o jogador de rank B, Park Sung-yeol. Ele pensava que Taehyung certamente fosse uma pessoa digna de respeito, mas, voltando ao momento atual na história, ele estava incrédulo com a quebra de suas expectativas, pois acabou de ver Kim Taehyung dar um belo fatality na garota que supostamente era da Undivided. Em choque, o tal do Park Sung-yeol nem mesmo conseguia achar palavras para dizer o que sentia. Quando finalmente se recupera um pouco do choque, pergunta se Taehyung estava louco por fazer uma coisa dessas. Porém, dando um joinha, Taehyung diz que agora não precisavam mais se preocupar com o agente infiltrado. Mas o nerd idiota saca sua arma e tenta descer a bala em Taehyung, perguntando a ele que história é essa de agente. Com uma salva de balas mágicas indo na direção de Taehyung, ele diz que esse cara realmente ficou maluco. Taehyung desvia dos tiros com a maior facilidade do mundo, se perguntando se esse cara estava mesmo falando sério. Mas o nerdola estava pensativo, se perguntando como Kim Taehyung era maluco de fazer uma coisa assim em uma situação como essa. Lembrando dos momentos com essa garota na guilda e dos monstros que enfrentaram juntos, ele pensa que não havia como a Miranda ser uma agente. Cerrando fortemente os dentes, ele diz que isso não fazia o menor sentido. Ele então corre na direção dela e a pega nos braços, dizendo que eles precisam se apressar e se livrar desse louco. Ele então já começa a dar uma de gado, dizendo que vai protegê-la até o final. Mas ele estava tão cego que nem mesmo viu essa mão sendo encaixada na cara dele, e numa lapada seca ele foi decolando pela primeira vez assim como a equipe Rocket. Lá atrás, a tal da Milena perguntava como esse merdinha tinha coragem de encostar, e Taehyung, todo convencido, fala que esse era o motivo pelo qual ela era uma agente infiltrada. Mas já tinha outros dois vindo pelas costas nela. Taehyung é um cara esperto que já esperava esse ataque surpresa previsível, e segundos após isso o ataque combinado atinge o chão, criando uma enorme cortina de poeira. Mesmo assim, os dois idiotas que o atacaram não conseguiram entender nada, pois no lugar onde estava o buraco feito pelo impacto não havia nenhum rastro de Kim Taehyung. Taehyung surge bem atrás deles e comenta que não imaginava que os três fossem agentes infiltrados. Com sua adaga em mãos, ele fala que deveria ter decorado os nomes de todos. Enquanto isso, Milena estava fazendo uma rápida mudança de figurino. Lambendo sangue no canto da boca, ela comenta que isso era realmente estranho, pois, mesmo após tantos anos junto dos Undivided, ninguém nunca os descobriu. Ela questiona como esses inúteis nunca os notaram antes. Taehyung fala que ela não precisa se preocupar, pois o problema não era o disfarce, mas ele sabia de tudo isso porque era alguém que veio do futuro. Desacreditada, Milena até pensa que Taehyung estava fazendo graça com a cara dela. Ela comenta que Taehyung tem uma relação complicada com Hwaeon, e se pergunta se os caminhantes da noite não estariam envolvidos em algo, ou se talvez eles tivessem um traidor entre eles. Partindo pro ataque, Milena diz que não importa muito e só pede que Taehyung morra aqui. Usando suas enormes garras, ela consegue acertar o rosto de Taehyung, atravessando a pele de pedra e causando um leve corte. Enquanto isso, outro cara aparecia por trás de Taehyung tentando lhe acertar um golpe nas costas, e vindo pela sua lateral, um loirinho vinha todo confiante com sua habilidade de raios ativa. Mas novamente os esforços dele são frustrados quando Taehyung apenas desvia do golpe. Em um rápido movimento,
Taion contra-ataca usando suas correntes de Andrômeda, prendendo os dois pelo pescoço e os arremessando para o alto enquanto os corta. Porém, os inimigos não acabaram, e Milena vem para tentar um ataque surpresa com suas garras mais uma vez. Porém, Taion estava ciente do ataque dessa vez, e com um leve movimento de sua adaga, ele foi capaz de refletir as garras de Milena facilmente. Em choque, Milena se perguntava o que diabos estava acontecendo. Olhando para Qin Taion, ela já imaginava que ele não era um cara normal. Mas as habilidades dela são as unhas da bruxa, uma habilidade que causa envenenamento gradual, levando a sintomas como náusea, paralisia, alucinações e muitos outros. Ela pensa que, mesmo que o alvo seja um jogador de rank S, isso não deveria ser uma exceção. Ela se lembra que no seu primeiro ataque com certeza atingiu o rosto de Taion, mas a pergunta aqui era como ele não estava sentindo nenhum efeito colateral. Quando ela vinha para fazer mais uma investida, Taion pede desculpas e convoca o espírito do Rei Cavaleiro, fazendo ela ficar paralisada no lugar onde estava. Taion conta a ela que não estava sofrendo nenhum envenenamento, pois seu corpo é imune a isso. E vemos que a força misteriosa neutralizou completamente os efeitos. Com a força total do espírito do Rei Cavaleiro caindo por cima da Milena, ela gritava que isso era simplesmente impossível. Ao fim desse ataque, uma explosão acontece levantando uma enorme cortina de poeira. Como chegou aqui no fim do vídeo e ainda não deixou seu gostei? Já vai deixando o like aqui embaixo se curtiu e quer uma continuação, e não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos aos 20.000 inscritos até o fim do ano, e é claro, não esqueça de deixar um comentário com perguntas ou o que acharam dessa obra. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.